Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos pedir a luz do Espírito Santo sobre todos nós, que Deus possa nos ajudar nesta noite de estudos, no aprofundamento da nossa fé, no conhecimento das verdades, dando-nos sempre a conhecer mais e mais, para que, aprofundando as verdades da fé, experimentemos cada vez mais a doçura, a grandeza dos mistérios de Deus. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, nós no último encontro começamos a tratar do texto, o pequeno número dos que se salvam, e fizemos uma pequena jornada por 7 pontos do texto, falando justamente a respeito da nossa salvação eterna. Hoje nós vamos continuar o texto de São Leonardo do Porto Maurício, onde nós estamos falando sobre esta dimensão da salvação eterna. E como vimos no último encontro, na primeira parte, nós falamos sobre a dimensão da salvação e o quanto boa parte dos cristãos católicos podem perder a sua alma no dia final, justamente por não ter levado a sério a sua salvação. Tratou de diversas dimensões, entre elas, o último aspecto em que falávamos era a respeito do sacramento da confissão. As confissões que são mal feitas, sem um arrependimento sincero, sem um propósito, sem verdadeiramente a pessoa estar com um profundo desejo de mudança de vida. Aquilo que os santos chamam de falsos penitentes, isto é, pessoas que não têm um propósito firme, sincero, vivem a vida sempre de improviso, até mesmo no pecado, e acabam por depois perder a sua salvação. Então, os argumentos que São Leonardo se utiliza para tratar acerca do pequeno número dos que se salvam são razoáveis. Primeiro, que ele se utiliza da tradição da igreja, teólogos, Sagrada Escritura e também a própria razão, Então vamos continuar o texto. Nós paramos no ponto 8, onde fala sobre como as areias do mar, como as estrelas no firmamento. Então hoje nós vamos encerrar esse texto para a gente ficar em paz, com ele. Então, o primeiro ponto que ele trabalha aqui é que, às vezes, o pressuposto que se há é que a gente joga tudo na conta da misericórdia, Então, Deus é misericórdia, logo a gente pode presumir que dá tudo certo no final, Então, veja, a resposta, vós me direis, é que a misericórdia de Deus é grande. Esse é o primeiro argumento, que nós vamos utilizar. A misericórdia de Deus é grande. Sim,
Mas a misericórdia de Deus é grande para quem? Para quem teme a Deus. Para quem abusa da misericórdia de Deus, ela não vai ser grande. Diz o profeta: mas sua justiça é grande para aquele que não o teme, e ele reprova todos os pecadores teimosos. É o que diz o profeta. Mas então vós me direis: para quem é então o paraíso, se ele não é para todos os cristãos? Quem que vai salvar, né? Quem que vai para o céu afinal, se ele não é para todos? Ele é para os cristãos, sem dúvida, mas para aqueles que não desonram seu caráter e que vivem como cristãos. E além disso, se ao número de cristãos adultos que morrem na graça de Deus, vós acrescentardes aquela multidão inumerável de crianças que morreram depois do batismo, antes de terem chegado ao uso da razão, vós não vos surpreendereis mais do que o apóstolo São João, que falando lá no Apocalipse diz, né? Eu vi uma grande multidão que ninguém podia contar. Então, se nós formos contar desde o início da humanidade até os dias de hoje, né? Crianças que morreram sem ter chegado ao uso da razão, essas se salvam sem problema algum. As pessoas que foram fiéis a Deus na inocência, na pureza de coração, evidentemente que tem muita gente no céu, né? Só que em proporção, pela análise que ele faz, existe uma distinção entre aqueles que se salvam e aqueles que se perdem. E continua. E é aí que erram aqueles que pretendem que o número dos eleitos entre os católicos é maior do que os reprovados. É certo que, se vós tomardes todos os católicos juntos, a maior parte se salva. Porque após as observações que foram feitas, a metade das crianças sobre as que morreram depois do batismo, morreram antes do uso da razão. No entanto, se a esse número vós ajuntardes os adultos que conservaram o vestido da inocência, ou que após ter contaminado, lavaram-se das lágrimas da penitência, ou seja, do arrependimento, né? É certo que a maior parte está salva. Então, se nós somarmos aqueles que morreram antes do uso da razão, junto com aqueles que se arrependeram pelo batismo das lágrimas, né? As lágrimas da penitência, ou seja, do arrependimento, das suas confissões bem feitas, com contrição verdadeira, é certo que a maior parte se salva. E é isso que explica a palavra de São João. Eu vi uma grande multidão, e a essas outras acrescento as palavras de Nosso Senhor: muitos virão do Oriente, do Ocidente, e repousarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E essas outras figuras que temos costume de citar em favor dessa opinião. Mas se falamos dos cristãos adultos, a experiência, a razão, a autoridade e a conveniência e a escritura se concordam em provar que a maior parte se condena. Não acrediteis, por isso, que o paraíso seja deserto. É antes o contrário, é um reino populoso. E se os reprovados são também tão numerosos quanto as areias do mar, os eleitos são o tanto quanto as estrelas do firmamento. Quer dizer, então, que tanto uns como os outros são inumeráveis, embora, em proporção, muito diferentes. São João Crisóstomo, pregando um dia na Catedral de Constantinopla, e considerando essa proporção, não pôde conter-se em tremer de horror. Quantos, diz ele, entre esse povo tão numeroso, acrediteis vós que haverão de eleitos? E sem esperar a resposta acrescentou: entre tantos milhares de pessoas, ou não acharás 100 que se salvem, e entre esses 100 eu ainda tenho dúvida. Que coisa terrível! O grande santo acreditava que em um povo tão numeroso teria apenas 100 que deveriam se salvar. E ainda não estava ele certo desse número. É uma coisa bem difícil, meus irmãos, o negócio da salvação, pois, segundo a máxima dos teólogos, olha, isso aqui é interessante, quando um fim
exige grandes esforços, poucos somente o atingem. Então, para se chegar à salvação, são necessários muitos esforços. E para atingir, são poucos os que perseveram. Essa é a verdade. Para encerrar isso, ele cita Santo Tomás de Aquino. E olha as palavras de Santo Tomás. Depois de ter, com sua imensa erudição, pesado todas as razões, pró e contra, conclui no fim que a maior parte dos católicos adultos se perdem. A beatitude eterna excede o estado comum da natureza, sobretudo desde que ela está privada da graça original, e por isso é pequeno o número dos que se salvam. Então, São Tomás diz, e aqui nós estamos diante de um doutor, que não é somente um doutor da igreja, mas é um doutor universal, né? Porque São Tomás ele foi classificado como doutor universal justamente porque ele falou de todos os assuntos. E no tema da salvação, ele concluiu que a maior parte dos cristãos se perdem. Passamos para a próxima parte. Deus Pai justo, né? É a justiça divina que vai imperar. Tirai, pois, dos vossos olhos essa venda no qual vos cega o amor próprio, e que vos impede de crer em uma verdade assim evidente, dando-vos as ideias mais falsas sobre a justiça de Deus. Pai justo, o mundo não vos conheceu, portanto, diz nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não diz Pai todo-poderoso, Pai bondosíssimo, misericordioso. Diz Pai justo. Para nos fazer entender que de todos os atributos de Deus, nenhum é tão pouco conhecido como sua justiça, porque os homens recusam crer no que eles têm receio de experimentar. Então, às vezes, a gente não crê na justiça divina, porque a gente tem medo da experiência com a justiça divina. Mas ela existe e ela é real. Tirai, pois, o véu que cobre os vossos olhos, ou seja, vocês estão cegos, vocês não estão enxergando, e diga com lágrimas. Essa deve ser a nossa oração, meus irmãos. Ai de mim, não confiemos na nossa salvação. Ai de mim. A maior parte dos católicos, a maior parte dos habitantes desse lugar, talvez mesmo desse santuário, será condenada. Não, ele falou que é auditório, né, onde ele está pregando, né? Agora nós temos que aplicar aqui ao nosso ambiente, né? Então a maior parte desse santuário será condenada. Qual tema merece mais vossas lágrimas? O rei Xerxes, vendo do alto de uma colina seu exército composto de 100.000 soldados dispostos em ordem de batalha, e considerando que de tudo isso não haveria um só homem vivo em 100 anos, não pôde conter suas lágrimas. Não temos nós muito mais razão de chorar pensando que de tantos católicos a maior parte será condenada? Esse pensamento não deveria ele tirar de nossos olhos córregos de lágrimas, ou ao menos exercitar em nossos corações o sentimento de compaixão que provou certa vez o venerável Marcelo de São Domingos, religioso agostiniano? Como ele meditava um dia sobre as penas eternas, o Senhor mostrou-lhe quantas almas iam naquele momento ao inferno e fez-lhe ver um caminho muito largo, onde 22.000 reprovados corriam em direção ao abismo, batendo-se uns nos outros. A essa vista, o servo de Deus, estupefato, exclamava: ó, que número! E ainda vêm outros. Ó Jesus, que loucura! Deixai-me, pois, repetir com Jeremias: quem dará água à minha cabeça e uma fonte de lágrimas aos meus olhos? E eu chorarei aqueles que a filha de meu povo perdeu? Pobre almas, como correis vós assim tão ansiosos para o inferno? Parem, por favor, e escutem-me um instante. Ou vós compreendeis isso que eu quero dizer, se salvar e se perder por toda a eternidade, ou bem, vós não compreendeis. Se vós o compreenderes, e se, malgrado isso, vós não vos decidirdes hoje a mudar de vida, a fazer uma boa confissão
e calcar o mundo aos pés, em uma palavra, a fazer todos os esforços para ser do pequeno número daqueles que se salvam, eu digo que vós não tendes a fé. Ponto. Essa parte é forte, né? Se a gente não tomar o propósito de mudar de vida, de buscar uma boa confissão, de calcar a nossa vida aos pés da palavra de Deus e buscar todos os esforços possíveis para alcançar a salvação, nós não temos fé. Se vós não compreendeis, sois vós mais desculpáveis, pois é preciso dizer que você perdeu o sentido. Se salvar durante toda a eternidade, se perder por toda a eternidade, e não fazer todos os esforços para evitar um e assegurar o outro, é coisa que não se pode conceber. Talvez não acrediteis ainda as verdades terríveis que eu venho vos ensinar. Talvez todos os argumentos não foram suficientes para nos convencer, né? Mas esses são os teólogos mais consideráveis, os padres mais ilustres que vos falou pela minha boca. Como podeis vós, pois, resistir às ações fortificadas por tantos exemplos, por tantas palavras da Escritura? Se malgrado isso, vós hesiteis ainda, e se vosso espírito pende para a opinião oposta, essa só consideração não é suficiente para vos fazer tremer? Vós fazeis ver, por isso que vós haveis pouca preocupação com a vossa salvação. Nesse negócio importante, um homem de bom senso é mais atacado pela menos dúvida do perigo que ele corre, pela evidência de uma ruína completa em seus outros negócios, onde a alma não é, pois, interessada. Também um dos religiosos, o bem-aventurado Gile, tinha o costume de dizer que se um só homem devia se condenar, ele devia ter feito o possível para assegurar que não seria ele. Que devemos, pois, nós fazer, nós que sabemos que não somente entre todos os homens, mas ainda entre os católicos, a maior parte será condenada? O que devemos nós fazer? Tomar a resolução de pertencer ao pequeno número daqueles que se salvam. Se o Cristo, dizeis vós, queria me condenar, por que ele me colocou no mundo? Talvez a gente possa se perguntar. Mas se Jesus queria me condenar, por que ele me botou nesse mundo? Cale a boca, língua temerária, diz o autor, né? Deus não criou ninguém, nem mesmo os turcos, para os condenar. Mas quem quer que se condena porque ele bem quis. Eu quero, pois, empreender agora a defesa da bondade de meu Deus e de a vingar de toda a blasfêmia. Esse será o tema do segundo ponto. Então agora ele vai justificar que a condenação se dá porque nós queremos e não é porque Deus é mau. Então a condenação, se você pensar, mas por que Deus me botou nesse mundo então para me levar para o inferno? Então ele mandou calar a boca, né? Língua temerária. Continuemos. Antes de ir mais longe, recolhei de um lado todos os livros e todas as heresias de Lutero, de Calvino, e os outros livros das heresias dos pelagianos, dos semi-pelagianos, e colocai no fogo. Queima tudo isso, que porcaria, né? Por quê? Porque as heresias fazem o quê? Destroem a graça, outros a liberdade, e todos são cheios de erros. Jogai-os, pois, ao fogo. Todos os reprovados trazem gravados em suas frontes o oráculo do profeta Oséias. Tua perda vem de ti, a fim de que eles possam compreender que quem quer que se condena por sua própria malícia e porque ele quer se condenar. Então, se nós formos condenados eternamente, é por nossa própria maldade. A perversidade, a maldade está dentro do nosso coração. Por que é importante jogar tudo no lixo, né, as heresias? Vejam, o protestantismo, né, que é uma heresia, diga-se de passagem, né? Por isso que aqui eu quero que vocês entendam uma coisa, né? E que católico não diz isso.
Já ouviram católicos dizer que todas as religiões são boas? Então, aqui tem um erro danado, porque não tem como todas as religiões ser boas, né? E também não tem como dizer que o protestantismo é bom, porque o protestantismo não é bom. O protestantismo é revolucionário. Ele é fruto de uma perversão, de uma revolta. Então, nós não estamos condenando os protestantes, mas não tem como se dizer, eu estou na igreja católica, e a pessoa está indo lá no protestantismo, tá bom, o importante é que ela vá em alguma igreja. Não, não é importante que ela vá em alguma igreja. Não está, porque ela está no erro. O que o protestantismo fez? Lutero e Calvino, eles destruíram o organismo sacramental instituído por Nosso Senhor. Eles destruíram todo o patrimônio eclesial da igreja. Eles destruíram a graça, a compreensão que nós temos da graça, da liberdade, e colocaram um monte de erros. Dentre os erros, nós temos um problema dentro, não cabe falar aqui, mas do voluntarismo, que os protestantes excluem praticamente a inteligência. E o protestantismo ele bebe de um teólogo do fim da Idade Média, do Guilherme de Ockham, que falava sobre o voluntarismo. Então não tem como você considerar o protestantismo como uma coisa boa, né? Às vezes a gente fala, nossa, então os protestantes são maus. As pessoas em si, não sei. Mas as ideias protestantes são péssimas, trágicas, né? Então, é por isso que aqui não cabe falar, quando a gente for estudar e falar mais propriamente da igreja, a gente vai entender melhor, né? Quando a gente professa na fé católica, que a gente crê na igreja una, santa, católica, apostólica, e professa um só batismo, a gente entende a importância da igreja como instrumento de salvação, ou como a própria igreja chamou de como sacramento de salvação, né? Então, a malícia, a perversidade, o patrimônio teológico que foi destruído, né, com o protestantismo é revolucionário. Peguemos em primeiro lugar, por base, estas duas verdades incontestáveis. Quais verdades? A primeira, Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, e essa outra segunda verdade, todos têm necessidade da graça de Deus. No entanto, se eu vos demonstro que Deus tem a vontade de salvar todos os homens, e que por isso Ele lhes dá a todos sua graça, com todos os outros meios necessários para obter esse fim sublime, vós sereis forçados a concordar que quem quer que se condene deve a responsabilidade à sua própria malícia, e que, se o maior número de cristãos são reprovados, é porque eles querem. Tua perda vem de ti, em mim está somente o seu seguro. Então, se nós nos perdermos, nós nos perderemos pela nossa própria malícia. Que Deus tenha verdadeiramente vontade de salvar todos os homens, Ele declara em 100 lugares da Sagrada Escritura. Eu não quero a morte do pecador, mas antes que ele converta e viva. Eu vivo, diz o Senhor, eu não quero a morte do ímpio, convertei-vos e vivei. Então, são mais de 100 citações da Sagrada Escritura, onde Deus prova que Ele quer que a gente se salve. Quando alguém deseja muito uma coisa, dizemos que ele morre de desejo. É uma hipérbole, né? Um exagero. Mas Deus quis e quer ainda tão fortemente a nossa salvação que Ele morreu de desejo. Ele sofreu a morte para nos dar a vida. Essa vontade de salvar todos os homens não é, pois, em Deus, uma vontade afetada superficial e aparente. É uma vontade verdadeira, efetiva e benfeitora, pois Ele nos fornece todos os meios mais perfeitos para nos salvar. Ele nos dá não para que eles não tenham então seu efeito, ou porque Ele quer que eles não tenham, mas Ele nos dá como uma vontade sincera, com a intenção de que eles obtenham seus efeitos. E se eles não o obtêm, Ele se mostra aflito e ofendido. Ele ordena aos reprovados a que eles mesmos empreguem a obra de sua salvação. Ele para isso os exorta, para isso os obriga, e se eles não fazem, eles pecam. Eles podem, pois, o fazer e assim se salvarem. Bem mais, Deus vendo que sem sua ajuda, nós não poderíamos mesmo nos servir de sua graça, nós
nos dá outros socorros, sem eles ficam algumas vezes ineficáveis. A culpa disso é nossa, porque com esses mesmos socorros, como dizem os teólogos, com esses mesmos socorros, no qual um o abusa e com os quais ele se condena, um outro pode fazer o bem e se salvar. Ele poderia mesmo com socorros menos poderosos. Sim, pode acontecer com um abuse de sua graça maior e se perca, enquanto o outro coopera com uma graça menor e se salve. Então, gente, é saber aproveitar a graça. Uns recebem a graça de maneira maior e podem perder essa graça. Outros podem receber de maneira menor, inferior, e podem se salvar. Vai depender de como a gente está aproveitando a graça de Deus. Aí vem uma longa citação de Santo Agostinho, né? Que ele trata sobre a questão do livre-arbítrio, né? Não vou lê-la, depois vocês quiserem ler, onde ele vai falar, discorrer sobre o livre-arbítrio. Agora, entramos no 10º ponto. Não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Você não se salva porque não quer. Agora vai começar a apertar para nós católicos um pouquinho, né? Não que não tenha apertado antes, né? Mas pecador ingrato, aprendei hoje que se vós vos condenais, não é pois a Deus que é preciso responsabilizar, mas a vós e a vossa própria vontade. Então, a gente vai dizer bem claramente isso, né? Se eu me perder, a culpa é minha. Tá certo? Se eu for para o inferno, a culpa é minha. Tem um livro, agora me veio à memória, que eu li do Garrigou Lagrange, O Homem e a Eternidade. Ele é um livro que fala sobre as realidades finais. E para começar esse livro, não é do Garrigou Lagrange, não, me engano. Foi sobre o inferno, é de um padre. O livro é sobre o inferno. Não é, o Garrigou Lagrange trata sobre o céu, o inferno e o purgatório. É um livro só sobre o inferno, né, de um sacerdote, que assim, é um outro livro, tipo esse texto assim, que se você ler, dá para ficar com a cabeça meio perturbada uns dias, né? E ele começa contando uma pequena história no livro, de um penitente que chegou numa igreja, o sacerdote estava lá confessando, absolvendo os pecados, e ele falou assim, eu vou lá também confessar. E foi confessar por zoeira, né? Porque estava com um amigo, ele fez um desafio com o amigo, então vamos lá confessar por zoeira, vamos lá confessar com o padre. Daí ele confessou, o padre viu que não havia muita sinceridade no propósito dele. Falou assim, por que você está brincando com o sacramento da confissão? Né? Aí ele disse, não, é que eu não acredito nisso mesmo e tal, enfim. Ele falou, então tudo bem, se você não acredita, eu vou te dar um exercício para você fazer na sua casa. Eu não me lembro com exatidão as palavras que ele utilizou, mas em tese mais ou menos isso, né? Você vai chegar na sua casa e vai rezar durante 30 dias. Rezar ou falar isso daqui da boca para fora. Você vai dizer o seguinte, eu vou morrer, eu vou para o inferno e eu não me importo com isso. Diga durante 30 dias isso. Se isso tiver algum impacto na sua vida, beleza. Se não tiver, siga tranquilamente, você não tem o que temer. Tudo bem, eu aceito o desafio. E ele foi para casa. Eu vou morrer, eu vou para o inferno e eu não me importo com isso. Eu vou morrer, eu vou para o inferno e eu não me importo com isso. Passado 3 dias, 4 dias depois, ele voltou em lágrimas para o confessionário. Porque aquilo, eu vou morrer, eu vou para o inferno e eu não me importo com isso. Então foi a conversão desse homem, né? Através da sabedoria desse sacerdote. Então a gente importa assim, né? Mesmo que os ateus digam que não, o inferno existe. Então diga isso. Você não tem que o temer. Bora dizer, né? Eu vou morrer, eu vou para o inferno e eu não me importo com isso. Então não tem desculpa. A culpa é nossa se nós nos perdermos. Para vos convencerdes disso, descei até as portas do abismo. De lá vos farei vir alguém desses infelizes reprovados que queimam no inferno, a fim de que ele vos explique essa verdade. E aqui está um. Dizei-me quem és tu. Eu sou um pobre idólatra, nascido em uma terra desconhecida. Eu nunca escutei falar nem do céu nem do inferno.
nem do que eu sofro agora. Pobre infeliz, vai-te, não és tu que procuro. Que algum outro venha, ei-lo aqui. Quem és tu? Eu sou um cismático dos últimos confins da Tartária. Eu vivi sempre em um estado selvagem, sabendo apenas que há um Deus. Isto não é o que eu pergunto. Retornai ao inferno. E aqui está um outro. E tu quem és? Eu sou um pobre herético do norte. Eu nasci sobre o polo, sem jamais ter visto nem a luz do sol, nem a luz da fé. Isso não é ainda o que eu quero. Retornai ao inferno. Meus irmãos, eu tenho o coração quebrado ao ver entre os reprovados esses infelizes que nunca conheceram nada da verdadeira fé. Sabei, portanto, que a sentença de condenação foi pronunciada contra eles. Vocês viram? Entre os três não havia nenhum católico. Os que estavam ali eram os reprovados, porque eram cismáticos, heréticos, ou porque nem tinham conhecido nada. Nós dizemos-lhes, eles se condenaram porque eles quiseram. E quantos foram os socorros que eles receberam de Deus para se salvar? Não os conhecemos, mas eles sabem bem. E eles gritam agora, vós sois justos, Senhor, e vossos julgamentos são retos. Vós deveis saber, meus irmãos, que a lei mais antiga é a lei de Deus, e que nós a portamos todos escrita em nosso coração, na qual ela aprendemos sem mestres. Então, essa é a primeira lei que está inscrita no nosso coração. Qual é a lei? A lei natural. A lei natural está inscrita na nossa razão. Isso daqui está escrito em você. Então, é que assim, nós olhando para a sociedade atual, a lei natural caiu por terra. As pessoas já não creem mais na lei natural. A prova disso, por exemplo, é a ideologia de gênero. A ideologia de gênero é a prova mais concreta e real de que a lei natural foi para o lixo. Ou seja, o que é a lei natural? É o princípio que está em nós, na natureza das coisas. Então, o homem, você olha, constituído como homem. Mas não, eu posso dizer que agora, né, eu não sou mais, eu me vejo como um macaco, por exemplo. E as pessoas precisam me respeitar, entendeu? Então, a lei natural caiu por terra. Não existe lei natural. Só que a lei natural está inscrita, porque Deus inscreveu essa lei em nós. E nós aprendemos ela sem mestre. Você não precisa de um mestre para você saber disso, né? Ela é suficiente para ser conhecida por todos. Todos, em todos os lugares. Então, por mais que em algum lugar do mundo alguém não tenha conhecido Jesus, mas ele sabe da lei natural, porque ela está inscrita dentro do coração dele. Então ele conhece, basicamente, mesmo que ele não tenha chegado a conhecer Nosso Senhor, essa lei está lá, a lei da luz da razão. Todos temos gravado em nossos corações. Só que o problema é o seguinte, que as pessoas não se abrem para isso. E se elas se abrirem, Deus pode fazer um milagre e não condená-las. Ele lhes enviaria alguém para instruir e dar outros socorros, nos quais eles se tornaram indignos por não viverem conforme as inspirações de sua própria consciência, que nunca faltou-lhes em advertir do bem que deveriam fazer e do mal que deveriam evitar. Por exemplo, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não são de direito divino. Ou seja, foi Deus que revelou. Mas os 10 mandamentos, eles estão escritos aonde? Na nossa razão natural. Se Deus não tivesse revelado a Moisés como revelou, ele está na própria natureza das coisas. De você não roubar. Né? Por que você não rouba? Porque aquilo não é seu, você não pode lesar o direito do outro. Por que você não peca contra a castidade? Não é porque Deus mandou, porque está na natureza das coisas. Eu não posso usar o outro como um objeto por prazer. Por que eu tenho uma honra devido aos meus pais? Não é porque Deus mandou lá no 4º mandamento. Ah, então Deus mandou uma leizinha, eu vou obedecer aquela lei. Não, está inscrito na sua natureza. Então, por exemplo, a lei natural, se você olhar durante todo o Antigo Testamento, ela não muda. Ela está inscrita. No Antigo Testamento para o Novo Testamento mudaram algumas leis. As leis rituais. Você tinha uma forma de oferecer o culto, agora você tem uma outra forma de oferecer o culto. Era o sacrifício dos animais que era oferecido no templo.
Mas essa não era uma lei divino revelada e nem era uma lei natural. Era simplesmente uma lei o quê? Acabei de falar. Uma lei ritual. Era a obediência de um rito. No Novo Testamento você mudou completamente, já não se oferece mais animais. O que se oferece agora? Pão e vinho, que são imolados no altar como sacrifício do Cristo. Então, a lei natural não muda e nunca vai poder mudar, nunca mudará. Por exemplo, nunca a igreja vai ser conivente com o casamento de homossexuais. Isso nunca. Mas isso é NUNCA. Nunca. Entendeu? Por quê? Porque não está na natureza das coisas. Entendeu? Você não precisa... Você só precisa ter um pouquinho de razão. Você não precisa ser católico. Você não precisa ter fé para você olhar que você tem ali um homem unido com um homem. E o que sai daquela união? Não vou falar. Mas todo mundo sabe. Então, assim, não é simplesmente usar a razão. O que sai daquela união é isso, né? Começa com F, né? Então, objetivamente, olhando, você não precisa ter... Ai, nossa, eu tenho que ser católico, apostólico, romano. Não, basta você ter razão. Você vê, é incompatível. Né? Por isso que a igreja nunca vai, porque está na natureza. Foi Deus que inscreveu uma lei dentro do ser humano, essa natureza está inscrita dentro do ser humano e não tem como mudar. Certo? Assim também é a sua consciência, que os acusa no tribunal de Deus. É ela que lhes diz continuamente no inferno. Eles não sabem o que responder e são forçados a confessar que eles merecem essa sorte. No entanto, se esses infiéis não têm desculpa, terão desculpas para um católico que tinha à sua disposição tantos sacramentos, sermões e tantos socorros? Lascou, né? Se para esses não tem desculpa, imagine para nós, olha. Se para esses a consciência deles vai acusar no tribunal de Deus, o que dirá um católico que tem à sua disposição sacramentos, sermões e tantos socorros? Como ousa ele dizer: se Deus deveria me condenar, por que me colocou no mundo? Como ousa ele falar assim, quando Deus lhe dá tanto socorro para se salvar? Terminemos, pois, de o confundir. Agora vamos passar para o próximo ponto. A sorte dos católicos pecadores. Respondei, vós que sofreis nos abismos. Está acabando já, né? Há católicos entre vós? Tem católico aqui? Oh, se há. E quantos, né? Que um deles venha, pois, aqui. É impossível. Eles estão extremamente no fundo. E para os fazer vir, precisaria revirar completamente o inferno. É mais fácil para um deles que ali caem. Eu me dirijo, pois, a tu que vives no hábito do pecado mortal, no ódio, na lama do vício impuro, e que a cada dia te aproximas ainda mais do inferno. Pare, retornai no sentido contrário. É Jesus que te chama, e que por suas feridas, como que sendo tantas vozes eloquentes, te gritam: meu filho, se tu te condenares, tu não terás a queixar senão de ti. Elevai os olhos e veja quantas graças eu te enriqueci, a fim de assegurar sua salvação eterna. Eu poderia te fazer nascer em uma floresta de bárbaros. Eu o fiz para tantos outros, mas para ti eu fiz nascer na fé católica. Então, você poderia ter nascido lá na China. E talvez não conhecer a fé católica. Mas Deus te deu essa graça. Então, você já saiu na largada bem grande na direção do céu. O que você está fazendo com isso? Eu te levei para um bom pai. Às vezes você teve um excelente pai católico, uma mãe excelente, no meio de instruções e de ensinamentos dos mais puros. Se malgrado isso tu te condenas, a quem será atribuída a falta? A ti, meu filho.
Eu tive paciência contigo. Eu te escutei durante longos anos. Eu te escuto ainda hoje na penitência. Se malgrado tudo isso, te condenas, de quem é a falta? É tua, meu filho, é tua. Tu sabes quantos são mortos em reprovação diante dos teus olhos. Esses eram uma advertência para ti. Então, quando você vê as pessoas morrendo, lembra que isso é uma advertência para você. Você vai morrer logo. Você está na fila de espera. Não é verdade? Só não sabemos quando que vai ser a hora que vai dar o grito 25. Aí a gente vai ter que... meu número, né? Aí você tem que assumir, né? Não adianta, na hora da morte não tem 25. Pode passar você 26 na frente, eu deixo, né? Não tem. Sabe quantos outros eu reloquei no bom caminho para te dar o bom exemplo? Então, quantos exemplos Deus relocou no seu caminho para te acordar? Tu te lembras o que eu te disse? O que te disse um excelente confessor? Foi eu quem o fiz dizer. Não te exortou ele para que mudes de vida, a fazer uma boa confissão? Era eu que lhe inspirava. Lembra-te daquele sermão que te tocou o coração? Foi eu que havia conduzido. E aquilo se passou entre mim e ti no segredo do teu coração. Tu não o saberás esquecer. Essas inspirações interiores, esses conhecimentos tão claros, esses remorsos contínuos de tua consciência, tu ousarás negá-los? Tudo isso eram tantos socorros de minha graça, porque eu queria te salvar. Eu os recusei a tantos outros e lhes dei a ti, porque eu te chamei eternamente. Meu filho, quantos outros, se eu lhes falasse também eternamente o que eu te falo hoje, se recolocariam no bom caminho. E tu me viras as costas. Escute o que eu vou te dizer e serão minhas últimas palavras. Tu me custaste sangue. Se malgrado esse sangue que eu derramarei por ti, tu queres se condenar, não te queixes de mim. Não acuse outro a não ser a ti. E durante toda a eternidade não esqueça que se tu te condenas contra a minha vontade. Tu te condenas porque tu queres te condenar. Meu bom Jesus, mesmo as pedras se dividiriam diante dessas doces palavras, de expressões assim tão afetuosas. Há aqui alguém que manifeste querer se condenar com tantas graças e socorros? Se para isso ainda tem alguém, que me escute e que ele resista depois, se puder. Se vós quiserdes, vós vos salvareis. Último ponto, né? Chegamos ao fim. Então nós vamos ver claramente que a nossa condenação é por nossa própria culpa. Barônio lembra que Juliano, o apóstata, depois de sua infame apostasia, concebeu um ódio tão grande contra o batismo que ele procurava dia e noite os meios de cancelá-lo. Isso já acontece com a Igreja Católica, sabia? Por exemplo, sobretudo pessoas que vão para a seita, né? Ou heresia dos Testemunhos de Jeová. Eles vêm ao escritório paroquial. Eu lembro quando eu estava na Cúria, eles procuram para tirar o nome do livro de batismo. Eles querem que apague, porque eles não querem que esteja naquele livro que vai levá-los para a perdição, né? Então tem muitas pessoas que fazem isso de verdade. Isso pode parecer que não, mas tem pessoas que não querem que meu nome esteja aí nesse livro. Não, mas não tem como apagar, porque isso daqui é a certificação de que o fato aconteceu. Você não pode nos obrigar. Então tem gente que quer cancelar o batismo. Ele preparou para isso um banho com sangue de cabras e se colocou nele, querendo com esse sangue impuro de uma vítima consagrada a Vênus, retirar de sua alma o caráter sagrado do batismo, né? Porque o batismo nos imprime caráter. Então você tem uma marca para toda a vida. Uma vez batizado, para sempre batizado. Essa conduta vos parece abominável, mas se Juliano tivesse atingido seu desejo, é certo que ele sofreria muito menos no inferno. Pecadores, o conselho que eu quero vos dar vos parecerá sem dúvida estranho. Olha o conselho que ele vai dar aqui. E, no entanto, para conseguir o bem, é esse conselho, pelo contrário, inspirado por uma tenra compaixão por vós.
Eu vos conjuro, pois, de joelhos, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e pelo coração de Maria, que mudem de vida, que vos recoloqueis no caminho que conduz ao céu, e de fazer todo o que vocês puderem para pertencer ao pequeno número dos eleitos. Se ao invés disso, vós quereis continuar a caminhar na via que conduz aos infernos, achai ao menos o meio de cancelar de vós o batismo. Então, já que você não quer ir para o céu, vamos tentar um meio de cancelar o batismo. Infelizes de vós, se vos transportais ao inferno, tendo gravado em vossa alma o nome sagrado de Jesus Cristo e o caráter sagrado de cristão. Imagina você ir para o inferno tendo sido batizado. Você vai com essa marca para o inferno. Isso aqui é trágico. E ele vai explicar. Vossa confusão por causa disso será ainda maior. Fazei, pois, isto que eu vos aconselho. Se vós não querer vos converterdes, ide a partir de hoje pedir ao vosso pároco para tirar vosso nome do registro dos batismos, dos batizados, a fim de que não reste mais nenhuma lembrança de que você era cristão. Suplicai ao vosso anjo da guarda de cancelar de seu livro as graças, as inspirações e os socorros que ele vos deu por ordem de Deus, pois infelizes de vós se ele vos lembrar. Essa vai ser a maior desgraça do inferno, gente. Lembrar que nós tivemos todos os meios e nós desperdiçamos. Dizei a nosso Senhor que Ele retome para si a sua fé, o seu batismo e seus sacramentos. Vós estáis apreendidos de horror por esse tipo de pensamento? Jogai-vos, pois, aos pés de Jesus Cristo e dizei-lhe com lágrimas nos olhos e com o coração contrito: Senhor, eu confesso que até aqui eu não vivi como cristão. Eu não sou digno de ser contado entre os vossos eleitos. Reconheço que mereço a condenação, mas vossa misericórdia é grande, e cheio de confiança em vossa graça, eu protesto que eu quero salvar a minha alma. Deva eu sacrificar minha fortuna, minha honra e mesmo minha vida, contanto que eu me salve a minha alma. Então, se vocês quiserem grifar isso daqui, isso é uma oração de contrição, né? Para você chegar diante de Jesus com coragem, com determinação. Olha, Senhor, eu confesso que até aqui eu não vivi como cristão. Eu não sou digno de ser contado entre os vossos eleitos. Reconheço que mereço a condenação, mas vossa misericórdia é grande, e cheio de confiança em vossa graça eu protesto que eu quero salvar a minha alma. Devo eu sacrificar minha fortuna, minha honra e mesmo minha vida, contanto que eu salve a minha alma. Até aqui eu fui infiel e me arrependo. Eu deploro e detesto minha infidelidade e vos peço disso humildemente perdão. Perdoai-me, meu bom Jesus, e fortificai-me ao mesmo tempo, a fim de que eu me salve. Eu não vos peço nem riquezas, nem honras, nem prosperidade. Eu peço apenas uma coisa: a salvação de minha alma. Então essa é uma oração para a gente rezar todos os dias, né? Rezar pela salvação da nossa alma. Pergunto-lhes: quantas vezes vocês já rezaram pela salvação eterna de vocês? Teve um dia que vocês comungaram pela salvação eterna de vocês? Senhor, dai-me a graça de um dia ver-vos no céu. Senhor, dai-me a graça de um dia participar da felicidade eterna no céu. Já rezaram? Pedindo isso? Ué, mas como vocês querem ser salvos? Gente, a gente tem que rezar pela nossa salvação. Senhor, meu Deus do céu, eu quero a única coisa ser salvo. Mesmo que para isso o Senhor tenha que me arrebentar, né? Não sei. Talvez o Senhor tenha que destruir minha honra, me humilhar. O Senhor vai ter que tirar tudo que eu tenho para me salvar. Então, cuidado. Tira tudo, desde que o Senhor me salve. Você pode pedir também, tome cuidado com o que você pede, né? Porque tendo em vista a sua salvação eterna, Deus vai tirar daí mesmo, né? Porque isso tem em vista um bem para você, né? Então, peça a Deus a graça. E vós, ó Jesus, que dizeis? Aqui está a ovelha errante e voltou a vós, ó bom pastor.
Abraçai esse pecador arrependido, abençoai suas lágrimas e seus suspiros, ou antes, abençoai esse povo tão bem disposto e que não quer mais buscar outra coisa que sua salvação. Protestemos, meus irmãos, aos pés de nosso Senhor, que nós queremos, custe o que custar, salvar a nossa alma. Falemos-lhe com lágrimas nos olhos: bom Jesus, eu quero salvar a minha alma. Ó bendita lágrima, ó bem-aventurados suspiros. Então rezemos isso, né? Peçamos, custe o que custar, eu quero ser salvo. Eu quero, meus irmãos, mandar-vos novamente hoje todos os consolos. Se, pois, vós me pedis meus sentimentos sobre o quanto número dos eleitos, ei-lo aqui. Quer tenham muitos ou poucos eleitos, eu digo, que aquele que quer se salvar, se salva. Não interessa saber se tem muitos ou poucos. Mas quem quer se salvar, se salva. E que ninguém se perde se não quer se perder. De resto, comparam essas duas opiniões. A primeira, que diz que a maior parte dos católicos são condenados. A segunda, que pretende ao contrário que a maior parte dos católicos são salvos. Representai-vos um anjo, enviado por Deus para confirmar a primeira opinião, que venha dizer-vos não somente que a maior parte dos católicos são condenados, mas que de toda essa multidão aqui presente, um apenas será salvo. Se você obedece aos mandamentos de Deus, se você detesta a corrupção do século, e se você abraça com o espírito de penitência a cruz de Jesus Cristo, você será então esse único que se salvará. É o Evangelho de domingo, gente. Não é? Então você será salvo. 3 coisas, né? Obedece os mandamentos, detesta esse mundo com toda a sua força, e se você abraça a penitência, a cruz, por amor de Jesus. Pronto. Não tem como dar errado. Representai-vos em seguida que esse anjo volta entre vós e que, para confirmar a segunda opinião, ele vos diz que não somente a maior parte dos católicos são salvos, mas que de todo esse auditório, ou seja, esse santuário, uma só pessoa será condenada. Ufa. E todos os outros se salvarão. Quem será, né? Entre nós. Se você continua depois disso com vossas deteriorações, vossas vinganças, vossas ações criminais e com vossas impurezas, vós sereis então esse único que será condenado. Puxa vida. Na moleira, né? Eu gosto de santos assim, violentos, né? Porque é pabuf, né? Não tem... É ponto final e pronto, né? É assim, gente. Se você continua depois de tudo isso com as deteriorações da sua alma, com as suas vinganças, então você que vai sair desse santuário será esse que será condenado. Para que serve, pois, saber se são poucos ou muitos os que se salvam? Empregai-vos em garantir vossa salvação certa por vossas obras. Nos diz São Pedro: se vós quiserdes, vós vos salvareis. Disse Santo Tomás de Aquino à sua irmã, que perguntou-lhe o que ele deveria fazer para ir ao céu. Eu vos digo a mesma coisa. E aqui está como provo minha asserção. Ninguém se condena se não peca mortalmente. Isso é de fé. Ninguém peca mortalmente se não quer. É uma proposição teológica incontestável. Logo, ninguém vai ao inferno se ele não quer. A consequência é evidente. Isso não é suficiente para vos consolar? Chorai os pecados passados, confessai bem, não pequem mais no futuro, e vós sereis todos salvos. Pronto. Por quê? Pois, tanto se atormentar, desde que é certo que para ir para o inferno é preciso pecar mortalmente, e que para pecar mortalmente é preciso querer, e por consequência não vamos ao inferno somente se queremos? Isso não é uma opinião, mas uma verdade incontestável e bem consoladora. Que Deus vos faça compreender e vos abençoe. Amém. Prontinho, né? Muito bem, meus queridos. Então, o texto, claro, né, objetivo, com substância, né,
e clareza teológica, assim, imprescindível para a nossa vida espiritual, que Ele nos ajude a tomar consciência da nossa salvação, da nossa responsabilidade no caminho da nossa salvação eterna, e que se nós nos perdermos, isso será da nossa própria responsabilidade, da nossa própria culpa, né? Então esse texto, como eu disse na semana passada, era justamente para nos ajudar a refletir sobre esse tema da salvação. Uma vez que ele causou um impacto em mim quando eu li pela primeira vez, e por isso quis partilhar com vocês para que ajudassem a reflexão da salvação. Eu aconselho a vocês que compartilhem este texto com outras pessoas, né? Aconselho mesmo, com pessoas que você deseja que vá para o céu. Porque assim, talvez a pessoa nunca tenha parado para fazer uma reflexão como essa, ou nem esteja levando a sério a vida, né? Porque esse texto aqui não é para causar, como ele disse aqui no final, não é para atormentar ninguém, não é, mas é para nos colocar no caminho certo. Claro que a gente fica pensando por quê? Porque a nossa consciência, ela faz o quê? Ela diz, não, fica tranquilo. Não, a nossa consciência diz, meu Deus, eu estou na roça. Não é verdade? Eu estou perdido. Então, por quê? Porque tem alguém que nos acusa. É a nossa própria consciência, que está dizendo, olha, você não está engrenado, você não está no trilho certo, volte para o caminho de Deus enquanto dá tempo. Então, se esse texto é para chamar a nossa atenção e provocar esse impacto, isso também não é para que a gente cause tortura nas pessoas. Mas olha, eu li um texto que me causou uma reflexão muito séria e eu gostaria de partilhar esse texto com você para que você lesse honestamente, intelectualmente. Não é para você ler até o fim e depois a gente conversa sobre esse texto. O que ele causou dentro de você? Quais são os impactos que ele deixou dentro de você? Certamente, gente, você pode ser um instrumento de salvação na vida de uma pessoa, né? Deus pode se utilizar de você para chegar. O texto está disponível na internet, está disponível lá no grupo, então é fácil de ter acesso. Como ele mesmo disse, né? São Leonardo Porto Maurício, esse texto não era para ser para os inteligentes, mas de maneira que os ignorantes pudessem ler, compreender e que não se tornasse um texto cansativo para os inteligentes. Nossa, ele desceu tanto nível que ficou um textinho água com açúcar, muito facinho. Não, o texto é compreensível para todos, desde os mais letrados até os mais simples, não é verdade? Dá para compreender, só se a pessoa de fato for analfabeta e não conseguir ler, mas aí pode ter alguém que faça a leitura para ela e ela consiga então examinar a si mesma, examinar a sua consciência e meditar sobre as verdades da nossa fé. Então, mãos à obra, gente. Bom Jesus, eu quero salvar a minha alma. Que essa seja a nossa oração, nossa súplica pela salvação de nossa alma. Agora, se esse texto não impactou em nada você, eu lhe aconselho, então, a fazer aquilo que aquele confessor fez no livro sobre as verdades do inferno, né? Eu vou morrer, né? Eu não me importo com isso, né? Eu vou morrer, eu vou para o inferno, eu não me importo com isso, né? Então, aconselho você, eu vou morrer, eu vou para o inferno e eu não me importo com isso. Porque se você não tem medo de ir para o inferno, de boa, gente. Fala isso aí, Deus nem vai dar pelota para isso e vai dar tudo certo, né? Eu vou morrer, eu vou para o inferno e eu não me importo com isso. Caso contrário, se a gente deseja a nossa salvação, rezemos, bom Jesus, eu quero salvar a minha alma. Juntos, bom Jesus, quero salvar a minha alma. Vamos encerrar esse momento elevando nossa oração à Virgem Maria, pedindo que ela seja o nosso socorro, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E a Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Ó bem-aventurada Virgem Maria, zelai sempre por nossas almas. Enviai do céu o vosso socorro, vosso auxílio. E pedi junto ao vosso Filho Jesus, que se compadeça de nós
pelos inúmeros pecados que cometemos ao longo da vida, pela falta de penitência, pelas vezes que não choramos os nossos pecados. E dai-nos a graça de um dia participar da glória feliz do céu, depois de termos purificado o nosso coração, se assim for do desígnio e da vontade de Deus. O Senhor esteja convosco. Sob a intercessão de Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, São José, seu bendito esposo, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.